Pessoal, amigos e clientes da SHP, seja bem-vindo em mais um Panorama Mensal. Estou aqui com meus colegas Lucas Franco e Vitor Raimundo. Opa, tudo bem, pessoal? Oi, pessoal. Bom, pessoal, a ideia, então, como sempre, fazer esse bate-papo passando pelas principais notícias, tentar esclarecer um pouco do que vem saindo aí durante o mês. E, como sempre, se tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo que foi passado, chame seu assessor, que a gente vai buscar esclarecer ao máximo possível aí para vocês, tá joia? Vamos começar aqui, como sempre, o nosso panorama internacional com o Lucas, aqui, head da área de internacional renda variável do escritório. Beleza, pessoal. Queria começar, falando algumas notícias que a gente teve entre o mês de fevereiro e agora começo para meio do mês de março. Começando aí com os últimos dados do payroll, que reforçaram o cenário de desaceleração da economia americana. No dia 7 de março, eles divulgaram, foram criadas 151 mil vagas, um pouco abaixo da projeção, que era de 160 mil vagas, mas ainda dentro das expectativas do mercado. O receio era ver um número muito próximo de 100 mil, o que indicaria uma desaceleração mais forte, que preocuparia ainda mais os economistas. Além disso, que a gente vai olhar ali no outro gráfico, as vagas abertas por pessoa desempregada voltou a subir, o que levanta uma incerteza. E aí a gente fica naquela pergunta, será que o mercado de trabalho pode manter esse ritmo e continuar entre 100 a 150 mil vagas por mais um longo período? E o mercado já começou a precificar essa possibilidade dessa manutenção dentro dessa faixa entre 100 a 150 mil. Pode passar o slide. Agora, falando da inflação salarial e o impacto do Fed, o grande problema também segue sendo a inflação salarial, que ela veio acima do nível considerado adequado pelo Fed, que a meta é 0,2%. Em fevereiro, os salários subiram 0,4%, dando aí um anualizado de quase 5% ao ano, o que é outro dado que preocupa o Fed, estando praticamente o dobro da meta. Pode passar, por gentileza. E falando agora de CPI, inflação americana, outro dado muito importante, o CPI parou sua trajetória de desinflação e segue estagnado ali desde meados de 2022. E a gente vê agora nesses últimos meses, principalmente comecinho de 2025, que o CPI cheio começou a subir. E a gente vê um CPI na casa dos 3% no momento. E a meta do Federal Reserve é de 2%. Então, essa última pernada, principalmente dos 3% para os 2%, eu acho que vai ser mais difícil, pode tomar um pouco mais de tempo para a gente começar a ver uma correção. Trazendo para vocês agora também o índice de surpresas econômicas. Esse dado aqui ele pega a ponderação entre quantos dados vêm de maneira positiva perante o mercado americano e negativas, e você vê que desde janeiro a gente vem tendo muitas notícias negativas, mais sinais de recessão aparecendo. Isso faz com que os mercados acabem ficando numa incerteza maior e, claro, de modo geral, se desvalorizando, E isso ainda culmina para o Fed acabar tendo decisões mais difíceis, decisões mais duras para serem tomadas a partir de agora. Saiu também, pessoal, esse último dado que é o GDP Now. O que é esse GDP Now? O Fed de Atlanta tem esse mecanismo, de entender qual que vai ser o crescimento de trimestre a trimestre nos Estados Unidos, e ele pega todos os dados da economia, joga numa máquina, e essa máquina gera um número de crescimento.
há muito tempo já estava vindo entre 2,5%, 2,3%, 3%, né? A estimativa de crescimento para esse primeiro trimestre aí de 2025 e principalmente por conta das tarifas que o presidente Donald Trump vem fazendo para outros países, né? Entre outras coisas que vem acontecendo, como uma importação muito grande de ouro para dentro dos Estados Unidos, fez com que esse índice fosse jogado para baixo. A primeira revisão que eles fizeram, o crescimento caiu para menos 1,5%, saindo de 2 para menos 1,5%, o que já preocupou muito o mercado. Eles revisaram mais uma vez e esse índice foi para menos 2,8%. Até que o Fed de Atlanta, né, para acalmar o mercado, veio falando, né, pessoal, essas tarifas que estão sendo feitas pelo presidente Donald Trump fez com que os empresários começassem a importar mais mercadoria antes de serem tarifados, então esses estoques de mercadoria vão ser diluídos durante o ano e ouro não se conta dentro do PIB, então isso não deveria ser considerado como um dado. Fazendo todos os ajustes, terminou ali em 0,4 positivo. Então, não quer dizer que não mostra um sinal de recessão, né? Porém, não é menos 3%, né? Como estava o mercado todo fazendo um grande alarme ali dessa situação agora. E foi interessante que parece que foi a divulgação desse relatório, que, salvo engano, foi durante o feriado do Carnaval, né? Infelizmente o brasileiro não tem carnavais tranquilos. Foi esse dado que marcou meio que o fim da lua de mel do mercado com o Trump, né? Então, a partir daí, os mercados começaram a corrigir e segue nessa tendência até então, né? E realmente a importação, ela conta negativa no PIB, né? Então, toda essa importação com medo das tarifas fez com que esses indicadores caíssem muito. Só que agora está difícil de reverter a lua de mel e voltar para a realidade, né? E aí os mercados estão sofrendo. Exatamente. Pode passar esse aí. E também nós vemos a curva de juros, né? A gente viu um declínio da curva de juros de 2 anos, né? Já caiu abaixo dos 4%, já a taxa dos títulos de 10 anos permaneceu estável, né? Após uma queda de 33 bips que houve em fevereiro. Então você vai ver a curva de juros mais longa, mais estável, né? Enquanto a parte mais curta com uma leve queda. Pode passar. E aí, né, falando agora da parte dos juros, né, se você for olhar a linha azul embaixo, é a perspectiva de quanto vai estar a taxa de juros até dezembro de 2025. Estão precificando aí uma média de 3,64. Isso quer dizer que o Fed teria que fazer 3 cortes até o final do ano. Porém, se a gente for olhar a maior parte dos dados das casas de análises que a gente acompanha aqui, elas estão precificando de 1 a 0 cortes nesse ano de 2025. Um pouco dos mercados de renda variável. Estados Unidos, num contexto geral, acabou puxando para baixo, enquanto outros países como China e outros países da Europa puxaram os índices para cima. Tá? Índices de renda fixa foram muito bem nesse mês aí de março, né, puxando principalmente os títulos mais longos com uma boa valorização. Big Techs com uma queda expressiva, né, você vê destaque aí para Tesla, que caiu 27%, Google 16%, a Amazon 10%. Tá? Pode passar.
É até irônico, porque eu vi uma notícia esses dias que parece que o empresário que mais perdeu valor de mercado desde a posse do Trump foi o próprio Elon Musk aí, que está tesourando lá o orçamento todo. Enfim, desafiador aí para ele, como que está repercutindo por enquanto aí. Sim. Falando também até agora do valuation do S&P 500, a bolsa americana é uma das bolsas mais caras do mundo atualmente, apesar dessa queda recente, né, ela estava negociando próximo de 28 vezes preço sobre lucro, né, com essa queda recente, que foi uma das quedas mais fortes desde 2022, ela está indo agora para 21 vezes lucro, o que mostra talvez um ponto de oportunidade, né, em alguns mercados, principalmente se a gente for olhar setor bancário, né, que é um bom setor, que ainda está num preço sobre lucro interessante, né, e até mesmo se a gente for olhar para algumas big techs, apesar delas estarem sendo negociadas muito acima do valor que eles acreditam que elas realmente valem, são empresas também que geram lucro muito além das expectativas, né? E com essa recente queda, talvez abra uma oportunidade também para uma aplicação nelas. Beleza, pessoal, entrando aqui na parte do cenário doméstico, eu vou falar um pouco do ambiente político que a gente vive hoje aqui no Brasil, separado aqui pelo executivo, né, governo e legislativo, que é Congresso, né? É, aqui no executivo, o que está mais em pauta, as expectativas, acho que primeiro aqui não está sendo ainda tão noticiado, porque está tendo muita coisa nesse momento, mas é a troca nos ministérios, tá? Então, o governo Lula está sendo pressionado, inclusive pelos seus próprios aliados, a fazer alguns ajustes nos ministérios, trocar alguns ministros. Inclusive, né, a primeira troca mais relevante foi ter colocado a Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Internacionais. Foi uma nomeação que gerou bastante notícia, gerou uma certa confusão assim com o mercado, dado que no que se diz respeito ao mercado financeiro, que precifica dólar, precifica juros, gostaria que o Lula fizesse um movimento mais ao centro, e foi, acho que, um pouco mais ao contrário do que o mercado de fato aguardava. Não fez muito preço, porém, acho que também não era o que o mercado financeiro esperava. De toda forma, a Glaze, né, já assumiu, né, está empossada, tocando ali o cargo. Outro ponto aqui é a popularidade do governo. Coloquei para vocês aqui no slide uma pesquisa que saiu ontem, se não me engano. Foi uma pesquisa feita ali entre os dias 15 e 17 de março, onde a popularidade do governo do presidente Lula chegou, né, a um pico de 53% de desaprovação. É uma é um número que o mercado financeiro está acompanhando bastante. As eleições parecem estar distantes, porém começa a fazer preço muito antes, né? Quando a gente viu, por exemplo, acho que o governo Milei, que entrou, começou a fazer preço mais de um semestre, né, antes aí, acho que 6, 9 meses aí antes das eleições. Então pode ser que em algum momento o mercado já comece a olhar isso e, enfim, fala-se aí, né, de trade Tarcísio ou outros nomes aí que poderiam vir, que são mais voltados ali políticas econômicas que o mercado tem um pouco mais ali de aprovação, né? E temos também o desafio aí do pé de meia. Esse é uma situação um pouco mais técnica, o que tem a ver com o orçamento, que está agora no legislativo. O Pé de Meia é um programa voltado para a educação, né, para estudantes e professores, que ele foi incluído parcialmente na peça ali do orçamento que está sendo avaliada nesse momento, né? Então, o governo ele vai ter que colocar recursos dentro do orçamento durante a execução, o que vai exigir, né, aprovação por parte ali das casas. Então pode ser que exista algum tipo de desgaste, né, se de repente o governo não tiver o capital político ali do momento, pode ser uma coisa que dê bastante trabalho ali para o governo. E se ele
executar o programa, né, sem a devida inclusão no orçamento pode ter problemas, o que aconteceu, né, o TCU autuou ali o programa e, enfim, teve toda uma negociação para que o TCU liberasse a continuidade da execução. Então, acho que é uma bomba aí que se iniciou o relógio aí e em algum momento ela vai vir à tona, vai estourar aí, eles vão ter que conseguir conduzir essa questão do pé de meia. A gente não sabe como vai estar a popularidade do governo no momento, né? Então acho que tem todos esses pontos. No legislativo, agora está, né, o orçamento, né, a peça do orçamento de 2025, que já está correndo, mas ainda não foi votada. O texto foi aprovado pela comissão mista, que é uma comissão pré-votação nos plenários, então agora vai para, de fato, ser votado ali pela Câmara e pelo Congresso. Então, acho que não tem assim muito mais alterações a serem feitas, já está tudo muito negociado. Inclusive, houve uma negociação muito rígida entre o legislativo e o executivo para que fosse avançada essa agenda. Os deputados e senadores estavam aguardando para finalizar a votação na comissão mista uma uma posição do governo em relação ao pagamento de emendas que ficaram para trás, né? Então, essa foi uma negociação. Assim que foi liberado o pagamento de emendas atrasadas por parte ali do executivo, a gente teve a aprovação do texto e levado ali para apreciação das casas. Então, foi Brasília ali vivendo seu ritmo normal, né? E aí a gente tem também a polêmica, a principal polêmica do momento, que é o que está ganhando mais noticiário na mídia de fato e não fica só apenas ali circulando entre as pessoas de mercado, que é o projeto da isenção de até R$ 5.000. Então, é um projeto que isenta de imposto de renda todos os brasileiros, né, que têm uma renda bruta de até 5 mil, dá desconto para quem tem uma renda bruta de até 7 mil, e como toda medida onde há uma renúncia de arrecadação, ela tem que ter uma forma de compensar essa renúncia. E, naturalmente, né, nenhum governo fala de redução de gastos, e esse governo também não quis falar de redução de gastos, ele vai querer tributar, né, em uma outra ponta e escolheu ali as pessoas que ganham mais de R$ 50.000 por mês e criou-se, né, estão propondo criar uma alíquota mínima de 10% para aqueles que eventualmente não pagam ali o IRPF. Então, vai para aprovação essa lei. Do que está sendo noticiado até então, tanto oposição como situação, né, eles entendem que é uma lei muito popular, talvez seja muito difícil que a isenção dos 5 mil não passe. O que vai virar o imbróglio é, sim, a forma de compensação. Então, essa compensação por meio dessa tributação de 10% de tributação mínima é algo que será fruto de muita discussão e também de resistência por parte da oposição. Então, a oposição, do noticiário que eu tenho lido, né, alguns estão propondo que seja feita uma redução de gastos, né, e não uma nova tributação, porque é uma nova tributação. Né, ela deixa de ser uma tributação para uns e passa a ser tributação para outros, então é um aumento de carga tributária para uma fatia da população. Então é aí que entra esse imbróglio, porém, é um projeto que é muito positivo para o governo, né? Então o governo passa a dar um benefício para milhões e milhões de pessoas, a custos de alguns milhares, e vamos dizer, no aspecto eleitoral, né, e pensando como um bom político, todo político tem o interesse de se reeleger, é uma estratégia muito inteligente para o lado do governo ali, pensando em 2026, visto que a gente está olhando aí os dados de desaprovação na casa de 53%, o governo está buscando formas de melhorar essa aprovação, tá? Agora eu passo a bola para o Vitor. Bom, falando um pouco sobre inflação, a gente teve nesses últimos 2 meses uma situação que pode ter gerado alguma certa confusão, algumas dúvidas, né? Então a gente teve em janeiro notícias como essa que tá aparecendo aí para vocês, que o Brasil teve a menor inflação para o mês de janeiro desde que adotou a moeda como real, como moeda nacional. E em fevereiro, um mês depois, a inflação de 1,31 em fevereiro foi a maior desde 2003. Então,
Eu falo assim, como assim? Em janeiro a gente teve a menor desde o Plano Real e em fevereiro a gente teve a maior desde 2003. Em janeiro a gente teve uma situação muito específica que foi a questão do bônus de Itaipu, né? Então, convido a todos a fazer um exercício em casa, se for ali na conta de luz, vai ter lá o bônus de Itaipu na conta de janeiro, tá? Então, isso foi muito que levou muito a nossa inflação para um patamar mais baixo no mês, porém a gente teve uma inflação normal em todos os outros setores. Isso ocasionando ali uma máscara ali em janeiro, porém não teve nenhuma efetividade na população. Tá? Pode passar para o próximo. A gente desmistificando um pouco esses dois números, o que está acontecendo com o nosso cenário de inflação? Em alguns slides a gente vai ter em cada setor. Então, na parte de serviços, a gente teve uma inflação subindo desde do ano passado, né, e está estabilizando, porém não estabilizando num patamar bem alto. Tá? Então a gente está numa inflação ali, não está crescendo mais em serviços, porém está ali num patamar excessivo, né? Só. A gente também tem em questão dos preços do atacado, eles acompanham o dólar, então como o dólar teve, hoje está tendo uma arrefecida, esses tempos tem diminuído um pouco por conta do cenário global, porém a gente teve um aumento no dólar nesses últimos tempos e os preços do atacado também acompanham o aumento do dólar. E também a questão da alimentação, né? Então, a gente também teve sobre os produtos, né, de consumo familiar ali, também uma inflação ali que, dentre os setores, a maior. Então, projetado para 2025, a gente está em 8,60, uma inflação bem alta ali para os alimentos. E tudo isso se resume no que aconteceu ontem, um aumento de 1% na nossa taxa Selic. Então, a gente chegando aí ao patamar de 14,25 ao ano, é um patamar que não tá, a gente não via, né, desde a época da Dilma, pior do que é um patamar acima de pandemia. Então, a gente vê como uma pandemia global, às vezes tem um efeito menor do que talvez o cenário nacional que a gente vive e o cenário global também colaborando um pouco, fez com que a gente chegasse aí a 14,25%. Então é mais interessante, o preço do dinheiro é mais interessante deixar ele parado, rendendo o CDI, que ele vai estar rendendo quase perto de 15%, e a perspectiva é que chegue a esse patamar durante um ano. O empresário não vai investir, porque ele prefere deixar o dinheiro em caixa, porque a margem é maior. O empresário não investe, as famílias também não compram, porque não vou financiar um carro, uma casa, porque os juros também vai estar muito alto e a parcela que eu vou ter que pagar não cabe no bolso. Então, a gente vê aí todo um ciclo econômico vindo por conta desses juros altos e essa inflação resistente. A gente está tendo uma inflação resistente muito alta, um projetado de 6% para esse ano de 2025, e o Copom não tem o que fazer, ele vai ter que continuar aumentando até ele chegar a um patamar onde ele fala assim, controlamos essa inflação. É uma tarefa difícil, porque quando chega em um domínio fiscal, acaba ficando cada vez mais difícil para o Banco Central conseguir controlar a inflação. E isso também aumenta a questão da dívida pública, né? Então, tanto que a dívida pública também é lastreada na Selic. Então, se o Banco Central aumenta
a taxa Selic, os juros também que o país vai ter que pagar, o governo vai ter que pagar, também é corrigido. Então, a gente acaba vendo essa projeção aí da dívida pública crescente, muito por conta dos juros aumentando. Em questão do PIB, foi o que talvez explicando, as famílias param de comprar, o empresário para de investir, e tudo isso corrobora num PIB mais baixo. Então, a gente já vê um PIB guinando ali para baixo. Então, a gente já vê uma certa arrefecida ali, que a gente tinha visto nos últimos tempos, um PIB crescente, e projetando aí um PIB menor aí para 2025 e menor ainda para 2026. Esse slide explica um pouco sobre as projeções da XP. Então, até o quarto trimestre de 2025, um PIB negativo de 0,20% aí de crescimento. Então, menos 0,20%. Beleza. Falar um pouco sobre os mercados de renda variável. O Ibovespa, no mês de fevereiro, ele teve uma performance negativa, né, de menos 2,6% em reais, dolarizando, menos 3,5% em dólares. Até dando dados um pouco mais atualizados, em março, o Ibovespa já está se valorizando mais de 10%. Tá? Hoje chegando a 131, quase 132 mil pontos. A gente estava vendo um fluxo estrangeiro mais fraco, né? O volume institucional também mais fraco, né? E o pessoa física ali no 0 a 0, tá? Mas principalmente o institucional saindo muito de bolsa brasileira. Temporada de resultados do quarto trimestre de 2024 está quase chegando ao fim, né? Mais de 50 empresas já reportaram, 43% das empresas superaram as expectativas, né? Tivemos menos 76,6% com uma surpresa negativa, né? E o mercado está vendo essa temporada de resultados, né, com sentimento neutro, né, os investidores institucionais com uma postura mais defensiva, priorizando principalmente setores mais defensivos e dolarizados nesse momento. Falando um pouco da nossa carteira Top Dividendos, queria ressaltar da troca que houve agora para o mês de março, onde foi adicionado Caixa de Seguridade e houve uma redução em Banco do Brasil. Caixa de Seguridade entra aí, né, dentro da carteira com uma empresa que tem uma boa perspectiva. Falando de algumas empresas que estão também dentro da carteira Top Dividendos, a Petrobras hoje negociando com desconto de mais 60% aos seus pares internacionais, com um preço sobre lucro super descontado de 3,5 vezes, né, e um dividendo esperado aí para o ano de 2025 de 13,3%. Banco do Brasil mesmo, que é uma posição que já entregou bastante resultado para Top Dividendos, que está tendo uma leve redução, mais um pouco por conta da carteira do agronegócio, que eles veem como pode gerar um desconforto para o banco nos próximos trimestres, mas mesmo assim negocia a preços super baratos, né, um valuation descontado aí de 3,7 vezes, tendo aí o 0,7 vezes de preço sobre valor patrimonial. E outra ação que também está é a Eletrobras, né, que tem sido bem interessante dentro do portfólio, tá? Principalmente que ela está sendo beneficiada pelo um alívio com os problemas jurídicos aí pós a privatização.
falando um pouco da carteira de fundos imobiliários, que é um ativo que vem sofrendo bastante agora nos últimos meses, né? A carteira viva de renda em 2025 está rendendo 1%, o IFIX 0,2%, contra aí 2,3% também por cento do Ibovespa, beleza? Bom, é isso, pessoal. A gente encerra aqui o panorama aqui do mês. Voltaremos aí no mês que vem com as novas informações, com as atualizações de tudo que a gente está falando por aqui. Quem tem aí os ativos aqui comentados, ou tem interesse em algum dos ativos comentados, converse com o seu assessor. É ele que entende dos seus objetivos, né? Ele que faz as atualizações, as revisões com você para entender se é momento de adicionar ou reduzir risco ou manter, né, como está. Então a gente serve a eles para que eles possam servir bem a vocês. Então qualquer coisa pode chamar pelos assessores. Agradeço a presença do Lucas e do Vitor. Desejo aí um excelente mês de negócio aí para todos. A gente volta na próxima edição. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado.